Bom, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Bom dia. A gente então viu ali assim uma introdução ao espaço de Hilbert, né? Quais são as propriedades mais importantes, como é que a gente estrutura. A gente viu ali, a gente chegou a ver a demonstração da desigualdade de Schwarz, vimos, né? Eu acho que eu comecei e terminei, né? Sim. Depois eu falei de base, falei da base contável, né? Então, aí eu dei um exemplo, a gente mostrou, né, que se você pega, por exemplo, um produto interno específico, que é aquela integral de menos 1 a 1, e a gente tenta ortonormalizar os polinômios, né, o x elevado a 1, s elevado a 0, s elevado a 1, a gente acaba encontrando os polinômios de Legendre, tá certo? E esse é um exemplo clássico, porque a gente vai usar muito polinômio de Legendre, mas eu vou dar um outro exemplo que também é muito importante, que é o exemplo da série de Fourier, tá certo? Agora pensada como um espaço vetorial, tá certo? E aí a gente vai pegar essa nossa experiência, ou seja, você viu, a gente fez separação de variáveis, né? Então a gente viu separação de variáveis. Aí daqui a gente descobriu que tinha um problema de EDO para cada dimensão, tá certo? Aí a gente viu que esse problema de EDO em cada dimensão é um problema de contorno. É um problema de condição de contorno, né? Deixa eu esquecer a condição aqui, peraí. É um problema de condição de contorno, né? E a gente viu que esse tipo de problema de condição de contorno, ele fica bem definido no momento que você define um produto interno entre essas funções, certo? Ou seja, a gente viu separação de variáveis leva a uma EDO para cada dimensão, essa EDO de cada dimensão é um problema de condição de contorno a ser resolvido, e esse problema de contorno ele requer um certo produto entre essas soluções. Aí eu dei um passo para o lado e mostrei que um espaço de soluções de um problema de condição de contorno com um produto é um espaço de Hilbert. Tá certo? Aí agora a gente viu um exemplo de espaço de Hilbert, que é o espaço, né, que eu vou pegar polinômios entre menos 1 e 1 e vou ortonormalizar e vou encontrar uma base ali, tá certo? A gente sabe que aquilo ali é uma base completa, porque a gente sabe que os polinômios eles podem ser usados para descrever uma função qualquer, usando uma série de Taylor dela, certo? Então a gente sabe que é uma base completa. Qualquer função que é expansível em série de Taylor pode ser escrita com a base desses polinômios de Legendre entre menos 1 e 1, tá certo? Então a gente vai estudar esses exemplos de espaço de Hilbert. Eu dei um, eu vou dar outro agora, tá certo? E aí a gente vai ver ainda, a gente vai dar mais um passo para trás para a gente ver uma construção genérica de espaços de Hilbert unidimensionais. E isso vai conectar o que a gente está fazendo agora com as técnicas de resolução de EDO que a gente viu, tá certo? Via série de Frobenius. Certo? Que aí fecha tudo. Aí a gente começa a aplicar. Aí a gente vai pegar isso aqui, vai resolver a equação de separação de variáveis para o caso de o Laplaciano em coordenadas esféricas. A gente vai ver que dá os harmônicos esféricos. Aí a gente vai resolver o átomo de hidrogênio, a gente vai ver perturbações cosmológicas. Ou seja, a gente vai fechar esse ciclo aqui e fazer várias aplicações físicas. Tá certo? Não estava preparado para fazer esse overview aqui, mas eu acho que é importante para vocês. Tá claro o que a gente está fazendo?
Então a gente está aqui, tá, pessoal? A gente vai ver outro exemplo de espaço de Hilbert, que é a série de Fourier, que é tipo importantíssimo. Bom, então vamos pegar o seguinte, eu quero A série de Fourier é importantíssima porque é um dos primeiros exemplos de decomposição em uma base, né, que a gente usa. Ele é tão importante, tão marcado na história da física, que a gente acaba chamando de espaço de Fourier espaços que não são de Fourier, só para se referir de uma forma mais ou menos genérica à decomposição em base. Tá certo? O espaço das funções harmônicas, o espaço de Fourier, né, acaba sendo uma nomenclatura geral que a gente usa. Tá certo? Bom, o que é esse espaço? Digamos que eu tenho uma certa f e g pertencente a funções de menos L a L, de classe infinita, tá certo? Tal que f de S mais L é igual a f de S. Tá certo? Bom, e eu quero definir meu produto interno assim. G F G é definido como sendo menos L a L ds F estrela S G de S. Tá certo? E a série de Fourier, ela vem da seguinte escolha de base nesse espaço que a gente vai mostrar que de fato forma uma base, tá? Que são essas funções En de S, que vão ser dadas por uma normalização que a gente vai definir, vezes exponencial de I kx. Tá certo? IKS. É só o argumento da função, tá? Eu escrevo aqui uma coisa e depois eu errei nas minhas notas. Tá certo? Você pode ver facilmente que a função que satisfaz isso aqui, ela pode ser escrita dessa forma. Aqui justamente porque essas funções vão se dar funções oscilatórias, tá certo? A gente ainda não sabe quais são as imposições que isso aqui faz sobre o nosso K, tá certo? Mas isso aqui dá digamos, uma impressão para a gente que que estaremos interessados em funções oscilatórias, certo? Então a base de senos e cossenos é razoável. Veja, aqui eu estou construindo a base à mão, né? Sendo que lá no começo, que a gente viu essa série de Fourier, naquele exemplo da caixa, a gente viu como solução de uma equação diferencial, tá certo? Então, lá a gente é levado diretamente às soluções oscilatórias e aqui eu estou propondo ela como uma base nesse espaço, tá certo? Aí eu vou provar que essa proposta aqui é boa, que de fato eu consigo encontrar uma base completa, tá bom? Beleza. Então, bom, se eu quero impor isso aqui, se eu quero que as minhas funções satisfaçam isso aqui, eu preciso que a minha base satisfaça isso, tá certo? Porque se eu for escrever uma função f de S como sendo um somatório de n, que eu não vou especificar ainda, de En de S vezes um certo, digamos, Fn, deixa eu botar mais para cá, Fn, botar um tio aqui, En de S. Então, se essa função tem que satisfazer essa condição tem que ser satisfeita pelos elementos da base. Tá certo? Ou uma maneira de você fazer a função S satisfazer essa condição é fazer com que os elementos da base satisfaçam essa condição. Tá certo? Então, para isso, a gente precisa de En de S mais L é igual a En de S. Tá certo? Isso aqui é exponencial, é normalização exponencial de I K S mais L igual a N exponencial de IKS. Tá certo?
é a normalização aqui do enésimo elemento da base. Tá certo? Esse K aqui, eu esqueci de botar que ele vai depender do qual elemento da base que eu estou me referindo, tá? Bom, agora é fácil, esse cara aparece dos dois lados, esse cara aqui também corta com esse aqui. Eu tenho o seguinte, exponencial de I, K, N, L igual a 1. Tá certo? Como é que eu faço para resolver esse negócio aqui? Deixa eu ver se está certo. Tá. Como é que eu faço para resolver essa equação? É o que a gente tinha feito antes, né? Você pode pensar nesse cara aqui como cosseno mais I seno. Não tem parte imaginária, então o seno precisa ser zero. Como é que eu faço para o seno disso aqui ser zero? Múltiplos inteiros de 2π. Né? Então, você tem que I, que K, N, L é igual a 2πn. Tá certo? Ou seja, K, N é igual a 2πn sobre L. Tá certo? Mas, desculpa, pessoal, eu cometi um pequeno erro aqui, tá? A minha função, ela tem que ser periódica de período 2L, tá vendo? Porque ela é de menos L a L. O período é 2L, tá? Então aqui eu esqueci de botar o 2. Isso vai ser importante, porque senão não casa com o exemplo que a gente deu antes, tá bom? Os L's vão ser diferentes. Então aqui é 2L e aqui é 2L. Tá certo? Aqui vai ter um fator de 2, aqui vai ter um fator de 2 e aqui não tem esse fator de 2. Tá bom? Até aqui tudo bem? Então eu vi que para aquela base funcionar, no sentido que eu falei, ou seja, se a base incorpora essa condição, então qualquer combinação linear dessa base também vai incorporar essa condição. Tá certo? Então é uma maneira que eu encontrei para que essas funções satisfaçam isso. Tá certo? Beleza. Agora que eu sei quem são os meus KNs, eu posso normalizar esses caras. Eu posso encontrar quem é a norma NN aqui. Nzão, Nzinho. Tá bom? Pode falar. N é um comprimento qualquer de periodicidade da sua função. A função é periódica, ou seja, é uma função que está definida entre menos L e L, e está falando que o valor dela aqui é igual ao valor dela aqui. O que é o mesmo dizer que o valor dela aqui é o valor dela, digamos nesse ponto S mais 2L. Tá certo? Ela é periódica. Como ela é periódica daqui a aqui, você pode pensar que você estendeu ela para cá e aqui, nesse outro intervalo, digamos, de L até 3L, ela tem os mesmos valores do que entre menos L e L. Tá certo? Esse desdobramento da função tem a ver com essa topologia que a gente colocou nela aqui. Tá vendo? Tem tipo uma topologia fechada aqui, ó. Esse ponto é igual a esse ponto aqui, esse ponto é esse ponto aqui. Então esse aqui é o espaço com topologia e esse espaço é o espaço das cópias do espaço com topologia. Certo? Que tem um nome especial lá para quem um dia for estudar topologia. Tá certo? Ficou mais claro? Bom, agora vamos fazer então o nosso produto interno. Quem é EN e N'? Isso aqui é a integral do módulo de NN estrela, NN, exponencial de menos I K N S, exponencial de mais I K N' S, ds. Tá certo? Isso aqui vai ser N. E essa integral dá quanto, pessoal? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. De I, KN' menos KN, S. ds, menos L. Quanto é que dá isso aqui?
né? É só dividir por esse negócio aqui, tá certo? Mas veja, vai ficar dividido por esse negócio aqui em L menos isso aqui, dividido pela mesma coisa, em menos L. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou botar 2 sobre Kn menos Kn', tá certo? E aqui vai ficar assim, ó, exponencial de I Kn menos Kn' L dividido por 2I menos exponencial de I Kn menos Kn' L. Todo mundo concorda com isso que eu escrevi? Então você vê, isso aqui é o que? É seno, né? Tudo dividido por 2i, por isso que eu já separei, botei, multipliquei e dividi por 2, tá certo? Então vai ficar assim, ó, igual a 2n estrela n, aí eu vou botar aqui, seno de Kn menos Kn' L dividido por Kn menos Kn'. Aí eu vou fazer mais um truque, vou pegar esse negócio aqui, vou multiplicar por L aqui e vou multiplicar por L aqui. Tá certo? Quanto que é isso aqui, pessoal? Lembra? Kn é igual a πn sobre L. Esses caras estão todos multiplicados por L, então fica assim, ó, L Kn é igual a πn, onde n é o inteiro. Então isso aqui é seno de π vezes o inteiro. Vai dar quanto? Seno de π, né? Ou seja, pode ser 0, pode ser π, pode ser 3. Não. Quer dizer, quase. Mas tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Quando n for igual a n', quando é que vai pro denominador? O que acontece com o denominador? Dá 0 também, então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Se nós voltarmos aqui e escolhermos esse negócio aqui como sendo n igual a n', quanto dá essa integral aqui? Porque isso aqui dá 0. Dá 2L. Tá certo? Agora, se a gente fizer a integral somente para o caso que n é diferente de n', agora esse denominador nunca vai ser 0. Tá certo? Mas esse aqui vai ser sempre ser 0. Então o que é isso? O que a gente acabou de encontrar? Isso aqui é igual a 2L delta n n'. É um delta de Kronecker. Tá certo? Vocês quiserem, vocês também podem ver o delta de Kronecker direto aqui. Mas é um pouco mais delicado, porque o que acontece aqui é que você tem que fazer o limite de quando n vai para n', pensando no n como uma variável contínua. Tá certo? Você pode fazer, mas aí você sabe que a série de Taylor do seno começa com o próprio argumento, né? Ou seja, seno de epsilon é igual ao quê? Epsilon menos epsilon ao cubo sobre 3 fatorial, certo? E assim por diante. O primeiro termo da série de Taylor do seno é o epsilon, mas o epsilon aparece aqui no denominador. Tá certo? Então, no limite, esse cara aqui é bem comportado quando o epsilon vai para 0. Essa aqui, inclusive, é uma função especial que se chama seno C. Tá certo? Que é esse seno dividido pelo próprio argumento. Bom? Isso é um seno hiperbólico? Não, isso é seno normal. Se fosse hiperbólico, é que seria mais. Ué, o 2 foi para transformar isso aqui num seno. Multipliquei e dividi. Aí eu simplesmente multipliquei e dividi por L aqui de novo. Porque na hora que esse cara aqui for para 0, seno vai para o próprio argumento. Que é isso aqui que eu estou escrevendo, tá vendo? Os outros termos são muito de mais alta potência, então esses outros vão para 0 muito mais rápido que esse. Então seno vai com epsilon. Só que o epsilon aparece aqui no denominador. Então o primeiro termo vai ficar epsilon sobre epsilon, que é 1. Então isso aqui tudo vai para 1, que é isso aqui.
Os outros termos vão ser o quê? Epsilon ao cubo sobre epsilon, que vai dar epsilon ao quadrado. Quando for para zero, é zero. Não diverge. É tudo bonitinho. Tá certo? Isso se você quiser olhar o resultado direto dessa expressão aqui. Se você não quiser, você pode olhar para a integral, que é mais fácil. Que é aquilo que eu fiz antes. Se você olhar para a integral e pensar que n' é igual a n, isso aqui é zero, exponencial de zero é 1, integral de ds de menos L a L é 2L. Então isso aqui vai dar simplesmente 2L, n estrela, nn. Tá certo? Aqui faltou um linha. Tá certo? Bom, e se você pegar n diferente de n, então esse denominador nunca é zero e o numerador sempre é zero. Então você sabe que é zero. Então, ou seja, sobrevive somente quando n é igual a n'. Então, para eu normalizar, desculpa, faltou aqui o n. Então, para eu normalizar a minha base, o que eu preciso escolher aqui? Veja, aqui é n, então só sobrevive quando n for igual a n'. Então, basicamente, o que eu quero é que 2L n ao quadrado seja igual a 1. Tá? O tradicional é você escolher essa fase complexa arbitrária igual a zero, tá bom? Então, você simplesmente escolhe n igual a 1 sobre a raiz de 2L. Tá certo? Então a gente já normalizou nossa base. Em princípio a gente pode descrever qualquer problema usando ela, tá certo? Mas tradicionalmente a gente vê a série de Fourier em termos da sua base real. E é o que a gente vai construir agora, tá? Deixa eu ver. Ou seja, até agora a gente descobriu que nossa base é assim. En de S vai ser igual a 1 sobre raiz de 2L exponencial de IKNS. Certo? Para todos os n pertencentes aos inteiros. Bom? Bom, se eu quero agora uma base real, eu preciso fazer uma combinação linear desse negócio aqui, tá certo? Porque isso aqui é complexo. Né? Então eu posso pensar numa base, uma combinação linear do tipo alfa e n, tá certo? Mais um beta e menos n. Tá certo? Porque, ó, esse cara aqui é a minha variável, né, minha função complexa, e esse cara aqui é o complexo conjugado dela. Né? Se eu mandar o meu n para menos n, o meu k vai em menos k. Né? Aqui, ó. Se o meu n vai em menos n, meu k vai em menos k. Então é a mesma coisa que tirar o complexo conjugado aqui. Certo? Então eu posso pensar em bases desse tipo aqui. O que acontece quando eu for calcular o produto interno de objetos desse tipo aqui para ver se eles são ortonormais ou não, certo? Então eu posso fazer o quê? Alfa e n mais beta e n, alfa e n' mais beta e n'. Tá certo? Isso aqui vai dar quanto? Diga se vocês acompanham. Se vocês não acompanharem, eu faço com mais detalhe, tá? Eu tenho esse vetor com esse aqui, vai dar assim, ó, módulo de alfa ao quadrado. Esse com esse já está ortonormalizado, então delta n, n'. Tá certo? Esse com esse, produto interno desse com esse aqui, vai ficar a mesma coisa, mais módulo de beta ao quadrado, delta de n, n'. Tá certo? Só que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter alfa estrela beta, aqui. Aqui tem um menos, tá, pessoal? Esqueci. Tá? E aqui, ó. Certo? Menos n menos n'. Tá certo? Então, ó, n com n' da delta de Kronecker de n', tá? Esse aqui dá beta, estrela, esse saiu beta, por isso que fica o módulo de beta, e aqui vai dar delta de Kronecker de menos n, menos n'.
Só que delta de Kronecker de menos n é delta de Kronecker de n, tá certo? Que o delta só vai ser igual quando os dois números inteiros forem iguais. Só que dizer que menos n, dizer que n é igual a n' é a mesma coisa de dizer que menos n é igual a menos n'. Tá certo? Por isso que esses dois caras aqui, esse produto com esse e esse com esse, também dão proporcionais ao mesmo delta. Tá certo? Agora, o interessante vai acontecer quando eu pegar o produto desse com esse. Vai ficar assim. Alfa estrela, beta, delta n, menos n'. Tá certo? Mais alfa, beta estrela, delta de menos n, que é aquele cara ali, n'. Tá certo? Isso aqui é o produto interno desse vetor, dessa combinação linear de vetores com essa mesma combinação linear de vetores. Eu só estou mudando o índice aqui, de n para n', tá certo? Ou seja, eu estou querendo ver se esse vetor aqui é ortonormal, se esse conjunto de vetores aqui é ortonormal ou não. Tá certo? Aí eu calculo o produto interno entre eles. Calculando o produto interno entre eles, vai dar, né, como esse vetor aqui é uma combinação linear das bases que a gente já normalizou, então o produto interno de a soma de dois vetores com a soma de outros dois vetores é fácil. O produto interno desse cara com esse, o produto interno desse cara com esse, o produto interno desse cara com esse e o produto interno desse cara com esse. Os primeiros que eu escrevi são esses aqui, o produto interno desse com esse e o produto interno desse com esse. Isso é esse e esse cara aqui. Os outros dois... Oi? Esse cara aqui está aparecendo no seu lado esquerdo do produto interno. Então, esse cara aqui é antilinear. Qualquer constante que multiplica um vetor sai complexo conjugada. Aí fica alfa estrela vezes alfa. Alfa estrela vezes alfa é isso aqui. Tá certo? Mesma coisa aqui. Beta estrela beta é isso aqui. Tá? Esse aqui com esse vai sair alfa estrela beta. E aí vai ficar n com menos n'. N com menos n'. E aqui, ó, é beta, tá certo? Alfa. A beta estrela alfa. Beta estrela daqui, alfa daqui. Tá certo? Aí vai ficar menos n, n'. Tá certo? Bom. Mas você vê então que esses caras aqui vão atrapalhar a minha ortonormalidade. Porque agora vai acontecer de esses dois caras aqui, né, continuam, digamos, dando a mesma ortonormalidade que eu tinha antes, mas agora eu tenho essa outra possibilidade aqui, ó, para esse negócio ser diferente de zero. Mas o que eu posso fazer para excluir essa possibilidade? Eu posso fazer essa combinação linear aqui somente para n maior que zero. Se eu fizer essas combinações lineares aqui, porque veja, essa combinação linear ela já envolve o menos n aqui. Tá certo? Eu não preciso introduzir todos os n's e todos os menos n's. Entendeu? Eu posso pegar só os caras positivos aqui, porque os menos n's vão estar aqui. É claro que por causa disso eu vou precisar de dois pedaços dessa base. Tá certo? Justamente para a gente poder encontrar o original depois. Bom? Mas se eu fizer essa restrição aqui para os meus elementos, o que vai acontecer? Se esses caras são positivos, então esse delta de Kronecker nunca é zero. Então esse cara aqui, dada essa restrição, é sempre zero. E esse cara aqui é sempre zero. Tá certo? Então o que eu tenho? Para esse negócio ser ortonormalizado, eu tenho que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá certo? Tudo bem? Eu não entendi por que zerou. Por que o quê? Por que zerou? Se eu considerar essa base aqui somente para n, valores de n maiores que zero, então isso aqui nunca vai ser zero. Nunca vai ser o mesmo inteiro aqui e aqui. Tá certo? Porque se eu escolher aqui 3, aqui eu sou obrigado a escolher um número positivo.
Só que quando eu escolher um número positivo, vai dar tipo menos alguma coisa. Então nunca vai ter o mesmo inteiro aqui e o mesmo inteiro aqui. Então esse cara aqui nunca é 1. Como ele nunca é 1, ele é 0. Né? Porque ele só pode ser 0 e 1. Tá certo? Então para ortonormalizar minha base, eu preciso dessa escolha aqui. Tá? Só que veja, o que a gente está buscando são bases reais. Tá certo? Eu sei que eu estou pegando um número, mais o seu complexo conjugado. Eu estou pegando uma função, mais o seu complexo conjugado. Tá certo? Então a mesma coisa do dizer que para isso aqui ser real, esse beta tem que ser o complexo conjugado de alfa. Todo mundo concorda? O que isso diz pra gente? Se beta é o complexo conjugado de alfa, quem é o módulo de alfa e o módulo de beta? É o mesmo módulo. Tá certo? Então isso é o mesmo dizer que 2 módulo de alfa ao quadrado é igual a 1. Tá certo? Ou seja, eu sei que módulo de alfa é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Todo mundo concorda? Ó, eu quero combinações que me deem bases reais. Tá certo? Para eu ter uma base real, eu estou somando um número, eu estou pegando uma função, mas o seu complexo conjugado. Se esse cara aqui também, se o beta for complexo conjugado de alfa, o que isso está dizendo para mim? Está dizendo que minha combinação linear é assim, ó. Está dizendo que eu tenho alfa e n mais alfa estrela e menos n. Tá certo? Mais uma função agora, mais o seu complexo conjugado é a parte real. Tá certo? Se isso aqui é verdade, eu estou resolvendo o meu problema aqui. Tá certo? A minha normalização é essa aqui. E eu, por simplicidade, a tradição também é escolher a alfa real igual a 1 meio. 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Mas eu não preciso fazer só isso. Eu tenho outra opção que eu posso fazer aqui. Né? Eu posso fazer o seguinte. Esse cara aqui, ele pode ser essa opção aqui. Me leva em alfa igual a beta igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Esse alfa é real, né? Alfa é igual a beta é igual a alfa estrela, então alfa é igual a beta, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Mas eu tenho outra opção aqui também. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse número aqui e fazer alfa e n menos alfa estrela menos n. O que é esse aqui? Uma função menos o seu complexo conjugado. É a parte imaginária pura, né? Então se isso aqui tiver, se eu botar no alfa 1 sobre i, isso aqui vai me dar outra função real. Tá certo? Agora, se eu fizer essa escolha aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que beta é igual agora a menos alfa estrela. Tá certo? Só que módulo de menos alfa estrela é alfa estrela de novo. É módulo de alfa quadrado de novo. Tá certo? Então eu tenho a mesma restrição aqui. E aí eu escolho de novo o cara real. E para esse caso aqui eu encontro que... Espera um pouquinho, eu não posso fazer... Ah não, tá certinho. Isso. Esse cara vai dar... alfa é igual a menos beta, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Então eu tenho duas opções aqui para encontrar uma parte real. Tá certo? Eu tenho essa combinação aqui e essa aqui. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Isso, tem que ter um i aqui, né? É isso, deixa eu ver. Isso. Tá bom? Bom, mas quem é esse cara aqui? Eu vou chamar esse de cima de Cn, definido por 1 sobre raiz de 2 e n mais e menos n
tá certo? E esse cara aqui, Sn, vai ser igual a 1 sobre I raiz de 2 En menos N. Tá certo? Bom, se eu pegar uma representação em S desse negócio, vai dar o quê? S de Cn. Esse cara aqui é quanto, pessoal? Vai ser 1 sobre raiz de 2. Esse cara aqui é aquele que a gente tinha escrito antes, ó, 1 sobre raiz de 2L. 1 sobre raiz de 2L exponencial de IKNS, tá certo? Mais exponencial de menos IKNS, onde eu usei que o K de menos N é o K de N, é menos o K de N, tá certo? E aqui eu também tenho a mesma normalização, raiz de 2L, tá certo? Ou seja, isso é igual a quanto? Quanto é que é isso aqui? Um sobre raiz de L. Juntou raiz de 2 com raiz de 2 aqui, tá? Ficou um meio. Então vai ficar exponencial de uma coisa, mais exponencial de menos aquela coisa, dividido por 2, né? Isso é cosseno. Cosseno de KMS. Tá certo? Se eu fizer a mesma coisa para o S, eu vou ter o quê? Szinho da base Sn vai ser igual a 1 sobre raiz de L seno de KMS. Tá certo? Bom, e é fácil ver que eu posso fazer uma combinação linear desses caras aqui, ó. Ó, se eu pego esse cara vezes I e somo, esse termo aqui corta com esse. Então eu consigo pegar os caras com N positivo. Tá certo? Porque lembra, aqui o N é sempre positivo. Se eu pego esse menos I vezes esse, eu vou cortar esse com esse e vai sobrar só o menos N aqui. Então eu consigo recuperar toda a minha base complexa fazendo combinações lineares desses dois caras aqui. Tá certo? Ou seja, só que, se vocês prestarem atenção, eu excluí o termo de N igual a zero, né? Como eu excluí o termo de N igual a zero, a minha base real ela vai ser assim, ó. É o meu E0, que já era real, tá certo? O meu Cn e o meu Sn, tá? Para N maior que zero, tá certo? Ou seja, esses elementos aqui são equivalentes à minha base complexa, que é essa aqui. Para todos os inteiros. Tá certo? É uma questão de conveniência, pode falar. Isso, eu peguei minha base complexa e fiz combinações lineares dela para encontrar duas bases reais. E eu vi que para eu encontrar, para ter uma relação de 1 para 1 entre as bases complexas e reais, eu preciso dos CNs, dos CNs, dos SNs e do E0. Se eu juntar todos esses elementos aqui, eu tenho uma base que é 1 para 1 com essa aqui. Tá certo? É fácil ver, né? Eu acabei de falar para vocês. Você consegue fazer combinações lineares desses caras aqui para obter esses caras aqui, ó, para qualquer valor de n. Tá certo? Como eu falei para vocês, essa base aqui, em muitas situações, vai ser uma questão de conveniência, tá certo? Mas, por exemplo, se você pegar em teoria de campos, essa base aqui, ela vai ser mais interessante do que essa aqui, porque essa base, ela contém a simetria do espaço. Tá? Ou seja, você vai ter que, uma transformação na sua teoria de campos, vai ser uma translação nesse S aqui, vai fazer simplesmente a sua base mudar por uma fase, né? Ou seja, se você tem exponencial de I, K,
ns aqui, e você faz uma translação de epsilon qualquer. Então você faz, por exemplo, S em S mais epsilon. Isso aqui vai dar exponencial de kns vezes exponencial de kn epsilon. Tá certo? Esse cara aqui é uma fase pura, então ele não muda o estado quântico que você está descrevendo, entendeu? Então, essa base carrega a informação do grupo de simetria de translação espacial, enquanto se você pegar esses caras individualmente, não, porque esse cara ele se transforma numa combinação linear desses e desses, quando você faz uma translação, tá certo? Então, o que eu estou falando para vocês, em algumas situações é uma questão de conveniência, em outras situações, essas bases elas vão carregar informações sobre a simetria do seu espaço. Tá bom? Vai ser meu E0. Oi? Vai ser meu E0. Quem vai o quê? Ser o meu E0. O E0 é exponencial de I K0S sobre raiz de 2L. Só que esse cara aqui é quanto? 0, né? Então isso aqui é uma constante, 1 sobre raiz de 2L. Esse modo 0 é um modo complicado mesmo, tá? Porque é um modo constante. Então, ele geralmente, se o seu espaço for infinito, ele vai representar uma média no espaço inteiro. Só que uma média no espaço inteiro é ruim, né? Porque uma média no espaço inteiro vai para o infinito, em geral. A gente depois pode discutir um pouco sobre isso. Tá? Mas enquanto você estiver trabalhando de menos L a L, esse cara é bem definido, bonitinho, é simplesmente a média dentro do intervalo finito que você está trabalhando. Tá bom? A gente vai ver, na parte de elétron, a gente vai ver uma expansão multipolar. Esse cara seria o termo de monopolo da sua expansão. Equivalente ao termo de monopolo da expansão multipolar. Tá? Tudo claro até aqui, pessoal? Bom, só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode estender o nosso problema para menos infinito a mais infinito. Tá? Eu vou falar isso aqui só en passant, não vou cobrar isso depois, tá? Mas eu acho que é importante para vocês fazerem conexão com o que vocês estão aprendendo em mecânica quântica, tá? Então, se você faz essa expansão se você faz a extensão desse problema para menos infinito a mais infinito, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma coisa assim, ó, n, k, tá? Porque agora, veja, é de menos infinito a mais infinito. Então, aquela condição de f de s mais 2L igual a f de S, eu preciso jogar fora. Tá certo? Porque aqui eu teria que somar mais infinito na função. Ok? Então eu tiro essa condição aqui e vou estudar essa base agora integrada de menos infinito a mais infinito. Tá bom? Isso aqui vai ficar assim. Exponencial de menos IKS mais IKS ds. Tá certo? A integral é fácil de fazer. Eu posso fazer assim, ó, limite de L indo para infinito daquilo que a gente já tinha obtido, tá certo? Que é, cadê você? Isso. Deixa eu escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo, tá? Limite de L indo para infinito de 2π. Aí eu vou ficar assim, seno de K' menos K, aqui, K' menos K, L dividido por π K' menos K. Isso. Tá certo? Você vê que eu separei um termo diferente. Antes eu tinha botado um L aqui para bater com esse L daqui, né? E tinha botado o L aqui fora. Para fazer o seno, tem o 2 aqui de qualquer forma. Por que eu separei? Porque é esse objeto aqui. Lembra que a gente viu que a gaussiana exponencial de menos I x menos x' dividido por 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma. Lembra que a gente viu que o limite desse negócio quando o sigma vai para zero é a delta de Dirac?
Como é que a gente viu isso? A gente botou esse cara numa integral, integrou uma função, mostrou que isso aqui realmente dá a função calculada em zero, né? Ou no caso em x'. Se você fizer a mesma coisa com esse cara aqui, com o limite de L indo para infinito, você vai ver que esse cara aqui, entre colchetes, vai dar delta de Dirac no limite. Tá certo? Então, isso aqui vai ser delta de K' menos K. Tá certo? Então, a série de Fourier se transforma numa transformada de Fourier, tá certo? Em que agora os meus Ks não são mais contínuos, não são mais discretos, porque eu não tenho condições desse tipo aqui, mais, tá certo? Eu preciso introduzir todos os infinitos caras aqui, tá certo? E aí eu chego na minha transformada de Fourier, só que ao invés de ter um delta de Kronecker, eu tenho agora um delta de Dirac, tá certo? Isso diz para mim o quê? Que eu preciso de todos os Ks do contínuo para descrever minha base. Minha base agora vai ser no caso contínuo, minha base vai ser agora o meu EK, vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, né? Para estar normalizado, eu preciso ter 1 sobre raiz de 2π, igual eu tinha antes, exponencial de IKx. Tá certo? Onde agora o K é qualquer número real entre menos infinito a mais infinito. Ou seja, isso aqui é uma base de um espaço de Hilbert? Não, né? Não é mais uma base no espaço de Hilbert, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de uma base no espaço de Hilbert equipado, que é um espaço de Hilbert aumentado, certo? E essa base, ela é útil, vocês vão ver isso em mecânica quântica, porque essa base aqui, ela é a base dos autovetores, né, do operador de translação espacial, tá certo? Só que ela não pertence ao espaço de Hilbert, tá certo? Ou seja, é um conceito estranho. Eu estou preparando vocês porque quando for dar o curso de Mecânica Quântica 2, eu espero que vocês já saibam isso. Tá? Então, o que acontece? Ela ensina uma base no espaço de Hilbert, mas você pode fazer combinações lineares dessa base, de forma que as combinações lineares são vetores no espaço de Hilbert. A base não é normalizável, mas uma combinação linear delas é normalizável. Tá certo? Ou seja, vamos pegar aqui uma certa função fk, EK, e integrar em DK. Isso aqui vai me dar um vetor F. Todo mundo concorda? Uma combinação linear de elementos da base, né? Com um certo cara aqui me dá um F. Bom, essa base aqui não é uma base no espaço de Hilbert, tá certo? Mas esse vetor talvez seja um vetor no espaço de Hilbert. Como é que eu faço isso? Eu pego F, tá certo? Isso aqui vai ficar integral dk, linha, integral dk, né? Vai ser esses dois caras aqui. F, K, linha, estrela. F, K. E aí o produto interno desse cara com, né, do EK com EK linha, que a gente já acabou de ver que dá o delta de Dirac. Delta de K menos K linha. Ou K linha menos K, tanto faz. Dá para você ver que é uma função par, tá? Só que esse cara aqui mata uma das integrais. Então vai ficar assim, ó. Integral em dk módulo de fk ao quadrado. Se essa minha função fk for integrável, de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, se essa minha função for integrável, né, que você possa normalizar ela, então esse cara aqui é um vetor no espaço de Hilbert. E é isso que vocês vão fazer em mecânica quântica o tempo todo. Vocês estão curiosos ali com o cara mexendo na janela? Então, é isso que vocês vão fazer em mecânica quântica o tempo todo. Vocês vão descobrir bases que não são bases verdadeiras no espaço de Hilbert, mas que vocês usam para construir vetores verdadeiros no espaço de Hilbert. Tá certo? Então... eu acho que ele não vai cair, não. Assim eu espero. Oi. Você assume aquela condição de F, de S mais 2L igual a Fs. Você diz que ela é cíclica no intervalo menos L e L. Ela é periódica, isso. E quando então eu estou assumindo que essa minha função é periódica no infinito. Ela sempre é periódica. Não, a gente não está mais fazendo essa imposição.
porque ela não faz mais sentido, né? Porque eu falo que ela se repete, mas ela se repete depois de um intervalo infinito. Entendeu? Isso não faz sentido. Não tem onde ela está, não tem nada depois do infinito, entendeu? Então não tem como você dizer que ela se repetiu lá no infinito. Certo? E isso é um truque que se faz muito, tá? Por exemplo, você vai fazer teoria de campos, é muito difícil você trabalhar com essas bases aqui, porque elas não são contáveis, tá certo? O que a gente faz? A gente bota o que a gente chama de botar o universo numa caixa. Você bota o universo numa caixa de lado L, faz todas as contas, como se o universo fosse cíclico, né? Como se fosse uma tela de videogame, e depois você manda o L para o infinito. E aí, se seus resultados não dependerem de L, então está tudo certinho. Se você fez tudo certinho, eles não vão depender de L, né? E vai ser tudo bem definido. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui a gente tinha visto a série de Fourier, a gente viu a base de Fourier real, a base de Fourier complexa, e a gente viu a transformada de Fourier, tá certo? Que nada mais é do que uma decomposição dessa base mais complicada. Essa base mais complicada envolve justamente você levar em consideração esses delta de Dirac agora, tá certo? Como possibilidade de normalização. Você vai pegar alguns textos de mecânica quântica que vão dizer assim, funções normalizáveis a delta de Dirac, o que é muito estranho, porque elas não são normalizáveis. Então, você usa essa terminologia, mas é comum, tá? De funções normalizáveis a delta de Dirac, que é basicamente dizer que a norma dela é infinito, né? Porque se você mandar K para K', aquilo ali vai para infinito. A transformada de Fourier pode ser considerada como um algoritmo? Não. Transformada de Fourier é uma técnica matemática de decomposição de funções. Porém, existem algoritmos feitos para o cálculo de uma transformada de Fourier no computador. E, na verdade, é um dos algoritmos mais importantes que, assim, praticamente tudo que a gente tem em tecnologia, de alguma forma, depende direto ou indiretamente de um algoritmo chamado FFT, que é Transformada Rápida de Fourier Numérica. Eu sabia que tinha uma relação, mas não sabia se era exatamente direto. Porque, na verdade, são algoritmos computacionais que você prova que eles convergem com complexidade que decai exponencialmente. Porque normalmente a complexidade cresce, né? Essa não, essa ela decai exponencialmente. Então você consegue fazer um algoritmo que é muito eficiente. Então tudo que você fizer em computação, se você conseguir transformar o problema mais complicado que seja, mas se você conseguir transformar ele em um problema de transformada de Fourier, no computador vai ficar mais rápido. Tanto que, por exemplo, na cosmologia tem muitos problemas que são transformadas de Bessel. E aí o problema é 10 vezes mais difícil, porque a transformada de Bessel não é tão eficiente quanto a transformada de Fourier. E aí o que a gente acaba fazendo é dando um jeito de transformar a transformada de Bessel numa transformada de Fourier. Certo? Oi? Tudo bem até aqui? Ver quanto a gente tem de tempo. Tá ótimo. Então vamos tentar... Tudo certo? Vamos agora dar uma olhada nesse problema de uma forma mais geral que eu falei para vocês, tá? Vamos pensar agora no problema de uma equação diferencial ordinária, que é um pedaço da nossa separação de variáveis, tá certo? E o problema de como pegar esse operador diferencial e transformar isso em um problema que vai te dar funções num espaço de Hilbert, tá certo? E nesse caso específico, para equações de segunda ordem, lineares, isso a gente chama de problema de Sturm-Liouville, tá? Então, veja, a gente vai estar trabalhando com espaço de funções. Tá? Digamos f e g pertencente a C infinito. Tá certo? A gente vai querer que esse espaço seja um espaço de Hilbert.
Tá certo? E a gente está preocupado com esse espaço de Hilbert com um certo produto interno, f, g, dado por integral de f ou seja, um produto interno que eu ainda não sei qual é o peso. Tá certo? Ou seja, eu estou tentando escrever um produto interno geral aqui. Tá? Você poderia falar, mas espera um pouquinho, eu poderia ter termos fora da diagonal aqui. Ou seja, eu poderia ter um produto interno em que o valor da função x e o valor da função g em x' vão ter um acoplamento, digamos aqui, com, digamos, uma base de ômega de x e x', tá certo? Mas a gente não vai precisar dessa extensão, tá certo? Isso tem a ver com uma noção de localidade, tá certo? Ou seja, o valor da função num ponto, ele contribui para o módulo somente com o valor da função da outra função naquele mesmo ponto, tá certo? Ou seja, assim, eu estou sempre multiplicando funções no mesmo ponto, ok? Beleza. Mas a gente precisa, para resolver esse problema, associar esse produto interno a um certo operador diferencial que a gente tinha visto lá atrás, que é aquele dp, tá certo? Ou seja, eu tenho um certo dp de f, por exemplo, que é igual a 0, e eu quero estudar esse operador diferencial aqui, ok? Mas a gente viu, quando a gente fez a separação de variáveis, que geralmente a gente vai encontrar um operador dp, tá certo? Que depende de uma constante de separação, né? Se vocês lembrarem lá, no caso da separação de variáveis, a gente encontrou uma coisa assim, d2 dx2 de x1 igual a, né, vou botar aqui como se fosse um operador diferencial, cx x1 igual a 0. Tá certo? Então, a gente tem esse problema aqui, como a gente estudou lá quando a gente fez a série de Frobenius, tá certo? Só que você pode pensar nesse problema aqui como um problema de um operador diferencial. D2 dx2 x1 igual a cx x1. Tá certo? Se eu tivesse qualquer função dependente de x aqui, eu poderia dividir e jogar para o lado de lá. Se eu faço isso, eu tenho um problema que é agora nesse seguinte formato. Eu vou ter um dp aqui qualquer, atuando em f, vai ser igual a uma constante vezes f. Tá certo? Ou seja, o meu problema de condição de contorno, né, na separação de variáveis, se transforma num problema unidimensional. Esse problema unidimensional vai depender de uma constante de separação, que eu vou precisar estudar, tá certo? E eu posso reescrever esse meu problema com uma constante de separação em termos de um problema de autovetores. Tá? Eu tenho agora um operador atuando numa função, é igual a uma constante atuando na mesma função. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? A gente quer estudar o problema de Liouville. O problema de Sturm-Liouville é um problema que você começa com um espaço de funções, que você quer que seja um espaço de Hilbert, tá certo? Você precisa introduzir um produto interno para fazer isso, ou seja, para transformar um espaço de funções num espaço de Hilbert, né? O espaço de funções ali vai ser já um espaço vetorial. Um espaço de Hilbert, então, você vai precisar de um produto interno, tá certo? Para você definir esse produto interno, você precisa saber quem é a função peso, tá certo? E para descobrir a função peso, a gente precisa associar alguma coisa a esse produto interno aqui. Ok? O que a gente tem sobre as funções? Que elas vão satisfazer uma certa equação diferencial. Mas essa equação diferencial que elas satisfazem, elas não é uma equação diferencial totalmente definida. Elas têm uma constante de separação. E essa constante de separação eu posso usar para transformar o meu problema de uma equação diferencial ordinária para um problema de autovetores aqui. E por que esse problema de autovetores é importante? Porque agora eu posso estudar qual a relação entre o meu operador diferencial, tá certo? E o meu produto interno. E aqui eu realmente gostaria que vocês tivessem visto o álgebra linear. Porque uma transformação linear num espaço vetorial, tá certo? Ela tem uma série de garantias de propriedades interessantes quando ele é um operador autoadjunto. Tá certo? Vocês viram operadores autoadjuntos? Tá.
E aí, justamente, a gente vai impor que esse operador tem que ser autoadjunto para esse produto interno. E isso vai definir para a gente quem é a função peso. Tá certo? Só que eu acho que vocês vão viajar, né, cara? É que vocês não viram, né? Operadores autoadjuntos. Isso é peça industrial, tá ligado? É. Não. A gente não deu nem alto valor e alto valor. É. Pô. Tá, eu vou fazer então uma revisão rápida aqui de operador autoadjunto, tá bom? Isso aqui, justamente, eu estava falando para vocês. Esse aqui é o caminho que a gente seguiu, né? A gente vai descobrir o que é o problema de Sturm-Liouville. O problema de Sturm-Liouville é basicamente você botar um problema unidimensional de equações diferenciais ordinárias e transformar num problema que estuda o espaço de funções geral num problema num espaço de Hilbert específico. Para transformar o espaço de funções no espaço de Hilbert, eu preciso de um produto interno, tá certo? E eu vou querer encontrar um produto interno que, de certa forma, seja associado a um operador diferencial. Só que os operadores diferenciais que eu estou pensando são operadores diferenciais que vêm do método de separação de variáveis. E esses operadores diferenciais que vêm do método de separação de variáveis, eles dependem de uma constante arbitrária, que é a constante de separação. A gente viu que ela pode ser discreta, se a gente botar condições de contorno na caixa, né? A gente viu uma série de coisas sobre ela. Nesse caso aqui, a gente pode pensar esse tipo de problema separando aqui a constante, botando a constante de separação no lado direito da equação. Ou seja, a gente transforma um problema de uma equação diferencial ordinária homogênea, num problema de autovetores aqui. É uma transformação linear atuando numa função igual a uma constante atuando vezes a mesma função. Tá certo? E agora a gente pode estudar esse operador diferencial aqui. E a gente vai ver que ele nem sempre vai ser autoadjunto. Para ele ser autoadjunto, a gente vai ter que fazer uma escolha especial para essa função peso aqui. Então, de certa forma, o problema inicial lá na separação de variáveis define essa equação e a imposição dessa equação aqui como problema de autovetor e autovalores para um operador autoadjunto vai definir quem é o peso. E definindo quem é o peso, define quem é o nosso espaço de Hilbert. Então a gente consegue construir o espaço de Hilbert lá da função lá de cima, da equação, do problema de separação de variáveis, né, que é um problema de equações diferenciais parciais. A gente consegue resolver esse problema e trazer um espaço de Hilbert daqui para baixo, lá para cima. Entendeu? Tá? Então eu vou tentar fazer uma introdução rápida a operadores autoadjuntos, tá bom? Então veja bem. Digamos que eu tenho um vetor V, deixa eu ver se fiz com seta, não, fiz com barra, pertencente a um certo espaço vetorial V. Assim como a gente viu lá atrás, tá certo? Se vocês quiserem pensar nisso como já no espaço de Hilbert, não tem problema. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada que no espaço de Hilbert você pode pensar como um vetorzinho assim, só que no R infinito, com infinitas entradas, tá certo? Então, tudo que eu fizer para cá vai valer também para espaços de Hilbert, tá bom? Bom, eu tenho uma transformação linear, né, que vai pegar um vetor V desse aqui e vai ser reescrito como uma coisa assim: P, I, J, V, J, E, barra, I. Todo mundo entende essa notação? Certo? É só uma transformação, são só as componentes da minha transformação linear. Tá certo? Vai simplesmente misturar aqui, misturar as componentes do meu vetor, né, de forma genérica. Certo? Agora, eu posso pegar o produto interno. Eu posso pegar o produto interno desse vetor aqui com um certo vetor U. Certo? Então tem U barra produto interno com a minha transformação linear atuando no meu vetor V. Tá certo? Isso aqui é fácil. Esse cara vai ser U I, cadê? Ah, isso. O meu U I, tá? Vou botar um produto interno genérico descrito por G, I, J. Não vou botar I não, porque vai confundir, né? Vou botar K. K, K, T,
fazer. Eu vou mudar, deixa eu ver se eu mudo todos os índices, mas isso vai confundir vocês. Deixa eu ver. Melhor deixar aqui K, K, I, T, I, J, V, J. Todo mundo acompanha isso aqui? Tranquilo, né? Beleza. Então, é claro que aqui é complexo conjugado, né? Porque está aqui na esquerda. Tá bom? E eu tenho meu produto interno aqui bonitinho. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte. Como seria um outro operador que eu pudesse atuar no U, tá? Que tivesse o mesmo efeito de eu atuar no U e calcular o produto interno com V, tá certo? Do efeito que eu tenho de T atuando no V calculado com U. Ou seja, eu quero um outro operador que eu vou chamar de T adjunto, que atua no U e que, se eu calcular o produto interno com V, é igual ao meu U T adjunto o T em V. Vocês entenderam minha proposta? Se existe uma outra transformação linear que eu posso atuar em U, que eu vou chamar de T adjunto, tá? Que é uma transformação linear igual a essa, ou seja, está levando vetores em vetores, mas que atuar no U e calcular com V tem o mesmo efeito de eu calcular ela do T atuando em V calculado produto interno com U. Tá certo? Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse cara aqui, tá? E vou manipular ele para transformar essa expressão numa expressão desse tipo aqui. Aí eu identifico quem é o T adjunto. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui vai ser assim. U, K, estrela. G, K, I. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu T, I, J. Tá certo? E vou botar um complexo conjugado aqui. Vou tirar esse, boto o complexo conjugado aqui e boto isso aqui tudo complexo conjugado, tá certo? Deixa eu ver. Isso. G, J, L. Isso. Complexo conjugado. G, L, M, VM. Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei essa minha matriz aqui, que é a minha métrica, tá? Peguei a inversa dela, que a gente viu lá atrás, lembra que a inversa da métrica a gente escreve com os índices em cima. Então eu botei a inversa aqui e multipliquei por ela mesma. Então esse cara vezes esse cara aqui é um delta de Kronecker. Tá certo? Lembrando que o complexo conjugado é a própria função. Né? Então a gente tem que aquele pedacinho ali é isso aqui, ó. JL, G, L, M, tá? Esse cara aqui vai ser delta de JM, tá certo? Delta de JM, você troca esse cara aqui para J. Então é só isso aqui, tá? E por que eu fiz isso? Porque tá vendo que isso aqui agora é uma transformação atuando em U? Ó, eu posso pegar isso aqui tudo e pensar como uma transformação linear atuando em U. Ou seja, eu posso pensar o seguinte, ó, eu tenho, eu vou reescrever isso, esses caras são simétricos, né? Então eu posso trocar a ordem, então vai ficar assim, G, L, J, estrela, T, I, estrela, J, G, I, K, estrela, tudo isso aqui atuando em UK, G, cadê você? L, M, VM. Então, esses caras aqui são as componentes da minha adjunta, ou seja, meu T adjunto, L, K, é igual a isso aqui. G, L, J, complexo conjugado, T, I,
J, G, I, K. Complexo conjugado. Tá certo? Mas, bom, do jeito que eu fiz tá bem abstrato, né? Vamos pegar um caso mais simples, em que, lembra que a gente viu que o produto interno, no caso mais simples, é simplesmente com esse G aqui sendo o delta de Kronecker, que dá aquele produto interno, né? Lembra que é o módulo dos componentes ao quadrado, tá certo? Se eu botar o meu G como sendo o meu delta de Kronecker, quanto é que é isso aqui? Isso aqui é delta de Kronecker com os índices em cima, porque, né, a inversa do delta de Kronecker é o próprio delta de Kronecker. Então esse cara dá simplesmente o delta de Kronecker com os índices em cima e esse cara com o delta de Kronecker com os índices embaixo. Tá certo? Mas o que isso faz? Vai ficar assim, ó. Delta L J T I J, complexo conjugado, delta I K. Mas olha o que isso aqui está fazendo, pessoal. Isso está pegando esses elementos de matriz aqui, I e J, e ó, o meu I, que é o índice que está em cima, ele virou o índice que está embaixo, na direita. E o índice que está à direita embaixo virou o índice que está à esquerda em cima. O que eu estou fazendo com a minha transformação linear T e J? Eu estou transpondo ela. Tá certo? Ou seja, se a minha matriz T, ela vai ser assim, ó, A, B, C, D. Essa matriz aqui, ela vai ser assim, ó, minha T adjunta, vai ser assim, ó, A estrela, né? Aqui um troca com o outro. Então, quando é 1, 1, nada muda. Quando é 2, 2, nada muda. Mas quando é 1, 2, vai virar o 2, 1. Então, aqui vai ficar C estrela, B estrela, D estrela. Mas o que é isso aqui, pessoal? É transposto conjugado complexo. Então, quando a métrica é o delta de Kronecker, a adjunta é igual a T Dagger. Nesse caso, autoadjunto são os operadores que são simétricos e, bom, que são simétricos, né, de forma que os seus componentes são iguais ao complexo conjugado delas. Oi? Não, aqui T Dagger, que é igual a... Vocês já viram essa notação aqui? Isso aqui é assim, ó, transposto conjugado complexo. Então é quando o seu adjunto é o seu transposto conjugado. Quando a sua métrica é o delta de Kronecker, a sua transformação adjunta é igual à transposta conjugado complexa. Ele é autoadjunto nessa situação. Não tem nada a ver com o autoadjunto por enquanto. Tá certo? O autoadjunto é quando eu exijo que T adjunto seja igual a T. Essa é uma transformação autoadjunta. Tá certo? E a gente vai... Eu estou fazendo um pouco aqui o negócio de... Estou me virando aqui, porque não tinha preparado, tá, pessoal? Então, vocês me digam quando está claro, porque eu esperava que vocês já soubessem um pouco de transformação autoadjunta, tá certo? Mas para vocês não ficarem totalmente perdidos, eu estou falando. Então, é simplesmente uma transformação linear em que eu estou estudando características dela. Como que a minha transformação linear interage com a minha métrica, tá certo? Para definir a minha transformação adjunta, tá certo? Se a minha métrica é trivial, naquele sentido de que ela é simplesmente a delta de Kronecker, então vocês sabem que a adjunta de uma transformação linear é aquilo que vocês já estavam acostumados, que eu espero que vocês tenham visto pelo menos, né, que você tem a matriz hermitiana, que é a matriz que é igual à transposta conjugado complexa, né? Vocês viram isso em matrizes? Alguns viram, outros não. Bom, tá. Então é isso, pessoal. Tem algumas matrizes que são assim, você tira o transposto e conjugado complexo delas, tá? E tem uma série de características importantes, né, quando elas são autoadjuntas, tá bom? Vocês entenderam o que é uma transformação adjunta? É a transformação que tem o mesmo efeito nos seus vetores quando você atua nos elementos da esquerda do produto interno. De forma bem pedestre é isso, ok? E por que essas transformações são importantes? A gente vai ver agora.
Então, digamos que eu tenho um problema de autovetores. Ou seja, eu tenho minha transformação linear, atua num vetor, e isso é simplesmente lambda vezes o meu vetor. Ok? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o produto interno dessa transformação com um certo vetor V lambda linha, ou seja, um segundo autovetor. Ok? Vai ficar assim, V lambda linha, produto interno com T V lambda. Só que isso é igual a lambda que multiplica V produto interno V. Todo mundo concorda? Eu só peguei o produto interno e calculei dos dois lados aqui. Produto interno desse cara aqui com V lambda linha e esse aqui com V lambda linha. Ok? Só que se essa transformação T for autoadjunta, significa que eu posso reescrever esse aqui assim, ó. T V barra lambda linha, produto interno, V lambda. Todo mundo concorda? Isso aqui continua sendo o mesmo lado direito. Porque eu só usei o fato da transformação ser autoadjunta. Tudo bem até aqui? Só que eu comecei com um problema de autovetores e autovalores. Aí eu peguei esse mesmo problema aqui e fiz simplesmente o produto interno dele com um outro autovetor aqui. O T ainda é uma transformação linear. Eu tenho a transformação linear que eu estou estudando. Tá certo? Bom, isso aqui é nada mais do que o de cima produto interno com esse outro vetor aqui, só que agora eu estou dizendo que esse meu T é um operador autoadjunto. Se ele é autoadjunto, significa que se eu atuar ele aqui e depois calcular o produto interno, é igual eu atuar ele aqui e depois calcular esse produto interno aqui. Porque ele é autoadjunto. Se não fosse autoadjunto, aqui apareceria outra transformação linear. Tá certo? Mas como é autoadjunto, aqui aparece a mesma transformação linear. E por que isso é importante? Como aparece a mesma transformação linear e eu estou dizendo que esse cara também é um autovetor, então isso aqui também dá lambda linha vezes V, linha. Certo? Então vai ficar assim, ó. Lambda linha menos lambda, que eu peço para cá, vezes o produto interno de V lambda linha com V, igual a zero. Todo mundo acompanhou isso aqui? Esse caratão daqui vai dar lambda linha, V lambda linha, que é isso aqui. Eu peguei o lado direito, que era a mesma coisa, só que com lambda, joguei para cá e botei isso aqui em evidência. Desculpa, botei isso aqui em evidência. Tá? E por que essa expressão aqui é importante? Bom, primeiro falta um lambda aqui. Por que essa expressão aqui é importante? Vamos supor que lambda seja diferente de lambda linha. O que isso está dizendo para a gente? Que esses autovetores são ortogonais. Tá? Então, ou seja, se você pega uma transformação linear, que é autoadjunta, você tem que os autovetores dela são sempre com autovalores diferentes, são sempre ortogonais. Tá certo? E aqui, pessoal, eu esqueci, tá? Esse cara aqui dá lambda vezes V barra lambda linha. Então, aqui tem um complexo conjugado. Tá certo? Então, eu vou recomeçar. Se lambda for igual a lambda linha, esses dois vetores aqui são o mesmo. Tá certo? Se esses dois vetores são o mesmo, a única opção que eu tenho de isso aqui ser igual a zero é se lambda estrela for igual a lambda. Todo mundo concorda? Tá? Ou seja, os autovalores de uma transformação autoadjunta são sempre reais. Tá certo? Desculpa, que eu inverti a ordem, tá? Eu tinha esquecido que eu tinha que falar isso primeiro. Aqui a transformação linear está atuando no meu vetor à esquerda. Isso aqui, ó, deixa eu fazer em mais um passo. O termo dentro do parênteses vai virar o quê? Vai virar lambda linha, V lambda linha, barra, ponto, V lambda, que é igual a lambda, V lambda linha, barra, escalar, V lambda. Tá?
Esse cara aqui, ele está no produto interno à esquerda. Então ele é antilinear. Ele sai do produto interno com o complexo conjugado dele. Então vai ficar assim. Lambda linha estrela, V lambda linha barra, V lambda, igual a lambda V lambda linha, V lambda. Tá certo? E agora sim eu posso escrever daquele jeito que eu escrevi. V linha estrela menos V escalar V lambda linha lambda igual a 0. Tá certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o caso em que lambda linha é igual a lambda. Ou seja, essa conta aqui, quando eu peguei o produto com o próprio V lambda aqui. Isso vai dizer pra gente o quê? Esse cara aqui, ele tem que ser maior que 0. Isso foi uma propriedade do produto interno. O módulo de um vetor é diferente de 0, a não ser que o vetor seja o trivial. Então, se esse cara aqui não é um vetor trivial, esse cara aqui com certeza é maior que 0. Se esse cara é maior que 0, isso aqui só é 0 se V lambda, se lambda estrela for igual a lambda. Tá certo? Ou seja, isso aqui implica que lambda estrela é igual a lambda. Ou seja, os meus autovalores são todos reais. Agora que eu sei que os meus autovalores são reais, eu posso pegar o caso em que eu peguei o V lambda linha e o V lambda com lambda linha diferente de lambda, tá certo? E a minha expressão vai ficar assim, lambda linha menos lambda, e aqui vai ficar assim, V barra lambda linha escalar V barra lambda igual a 0. Mas se eu estou pegando o caso em que os autovalores são diferentes, isso aqui é diferente de 0, então esse cara tem que ser 0. Tá certo? Então as minhas transformações lineares dão para mim o quê? Dão um conjunto de vetores que são ortogonais entre si e que têm autovalores reais. Tá certo? A parte mais complicada que eu não vou mostrar para vocês é que esses caras aqui, geralmente, a menos de degenerescência, produzem uma base completa no seu espaço. Tá certo? Mas aí é mais complicado mostrar a completude, inclusive, mais ainda no espaço de Hilbert, tá bom? Então, entenderam por que é importante? Ou seja, o operador autodisjunto, ele te garante uma série de propriedades importantes sobre as suas autofunções. E sendo a mais principal delas, a mais importante delas, o fato de gerar uma base para o seu espaço. Tá certo? Então vamos voltar ao que nós estávamos fazendo antes. Ou seja, agora a gente tem o nosso operador diferencial, dp, tá certo? Que atua em y. Lembra, o nosso dp atuando em y, a gente fez assim, ó. P2, y duas linhas, mais P1, y linha, mais P0, y, tá certo? E a gente quer estudar esse tipo de operador aqui agora. A diferença crucial para vocês... Deixa eu escrever aqui como L, só para a gente não confundir com o dp que a gente estava vendo antes. L. A diferença crucial do operador é que aqui eu botei um P2, tá vendo? E quando a gente estava vendo lá atrás, a gente estava estudando o nosso problema de série de Frobenius com o nosso dp, que era assim. dpy, ele é sempre assim, y duas linhas mais P1 y' mais P0 y. Tá certo? Onde esse cara aqui era sempre 1. Porque, na verdade, estava preocupado em encontrar os pontos que são singulares regulares, assim por diante. Mas agora, o que a gente tem que lembrar? Que no método de separação de variáveis, a gente vai ter aquele, né, que a gente tinha escrito antes, D2, dx2, xão, igual a cx, xão. Tá certo? Essa constante de separação, ela veio aqui e ela dá uma forma fechada para o que vai aparecer no lado direito. Tá certo? Por exemplo, a gente... porque talvez seria melhor dar um outro exemplo primeiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o caso do... Eu acho que eu já sei. Vou pegar o caso dos polinomios de Laguerre. Não, Legendre. Então, nos polinomios de Legendre, a gente tem aqui 1 menos x²
y duas linhas. Lembra que a gente fez? Menos mais 2x y'. Mais... Alguém tem aí? Estou confundindo com Bessel. Deixa eu ver se tem aqui. Só um segundinho, pessoal. Alguém tem a fórmula do Legendre aí? Eu acho que seria melhor para ilustrar ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Claro. Ah, o macaco levou? Eles só queriam assistir um pouco de data show aí, os macaquinhos. Alguém encontrou aí a equação para o problema de Legendre? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Eu pego aqui, peraí. Isso. Tem a equação diferencial aí? É como aqui? É 1 menos x quadrado? Não, ela pode estar dividida por 1 menos x quadrado. Pode me dizer aí como é que fica. Isso. Menos 2x sobre 1 menos x quadrado. Y'. Sobre 1 menos x quadrado. Isso. Isso. Então, pessoal, por que eu estou mostrando esse cara aqui para vocês? Porque quando a gente for fazer a separação de variáveis do Laplaciano em coordenadas esféricas, você vai ver que a constante de separação vai ser esse pedacinho aqui. Tá certo? Mas para esse cara estar num formato de funções de autovetores e autovalores, então você vê que no problema de autovetor e autovalor, aqui aparece uma constante multiplicando o meu vetor. Tá certo? O que eu estou falando para vocês está associado à constante de separação, está associado à constante de separação. Então eu não tenho liberdade de pegar essa equação aqui e dividir por 1 menos x quadrado. Tá certo? Para aparecer só uma constante, eu preciso multiplicar essa aqui, aí ela vai ficar assim, 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x y', mais, aí eu vou botar assim, igual a menos lambda mais 1, y. Tá certo? Onde esse cara aqui é minha constante de separação. Tá certo? Então, por isso que quando a gente escreve o operador para o problema de Sturm-Liouville, a gente não pode supor que a gente tem liberdade para reescalonar esse pedaço aqui. Porque se a gente muda esse cara aqui, deixa de ser um problema de autovetor. Tá certo? Porque agora o lado direito não vai aparecer só o y. E apareceu o y vezes uma função. E o y vezes uma função é uma transformação linear e não um próprio vetor. Tá certo? Porque aqui, ó, isso é importantíssimo, tá, pessoal? O problema de autovetor, e do lado direito aparece uma constante que multiplica o vetor inteiro. Isso é o mesmo de dizer que essa constante multiplica todas as componentes igualmente. Tá certo? Se eu tivesse um menos x aqui, ó, eu estou pegando componentes diferentes e multiplicando por fatores diferentes. Tá certo? Tá mais claro? Então, para avaliar o problema de Sturm-Liouville, a gente tem que considerar a existência desses elementos do tipo P2 aqui. E é por isso que estou chamando de L e não de dp, para não confundir com o nosso problema da série de Frobenius. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente já sabe qual é a nossa transformação linear que a gente quer estudar. Vão ser transformações lineares desse tipo aqui. A gente sabe qual é o nosso produto interno, aquele produto interno que eu escrevi lá no começo, tá certo? E agora a gente só tem que ver se essa transformação ela é autoadjunta. Tá bom? Vamos lá. Tá tudo bem, pessoal? Ou tá... Tem algum ponto que vocês gostariam que eu esclarecesse? O problema de Sturm
De certa forma, sim. Porque o que a gente vai ver é que nem sempre você vai ter constante de separação, nem todas as constantes de separação. Na verdade, a gente não vai encontrar quais são elas. Ou melhor, a gente não vai encontrar qual é ela, porque não vai ter uma única. Mas a gente vai encontrar restrições sobre quais valores elas podem ter. E isso está ligado com o operador alta adjunto? Está ligado com o operador alta adjunto. Na verdade, isso aqui que a gente vai encontrar, o nome que se dá para esses objetos aqui, ó, é o espectro do operador. Tá certo? Então você vai encontrar que certos operadores, a gente já viu isso. A gente já viu ali na série de Fourier. O espectro é aquele Kn que a gente encontrou. Tá certo? Se você pegar aquele operador lá e colocar aqui, você vai ver que eles são autofunções com o espectro Kn quadrado. Tá certo? Ou seja, a gente vai vendo que o espectro é discreto. Tá bom? Mas eu vou dar essa nomenclatura melhor daqui para frente, mais para frente. Tá bom? Mas vocês estão entendendo, né? Eu estou pegando agora o meu operador. Eu tentei fazer uma rápida lembrança do que é um operador autoadjunto. E agora estou vendo quais são os operadores que nós estamos interessados. São esses operadores aqui que estão associados a EDOs de segunda ordem, porque vem de um método de separação de variáveis, tá certo? E a gente agora vai estudar se esse operador aqui é autoadjunto, dado aquele produto interno que a gente viu lá atrás. Tá bom? E a gente vai ver que não, e a gente vai ter que fazer uma escolha sobre o peso. Uma vez que a gente escolheu o peso, aí a gente transforma aquele operador em autoadjunto. Então, na verdade, a gente escolhe, a gente faz ao contrário, a gente tem um operador diferencial dado e a gente escolhe quem é o produto interno que é o bom produto interno para que aquele operador seja autoadjunto. Tá certo? E que, portanto, tem as condições, né, tem essas características de ter uma base ortonormalizável, né, e com autovalores reais. Tá bom? Bom, então a gente precisa calcular o quê? F, L atuando em G. Certo? Então vamos lá. Quem é isso aqui? Vai ser integral de F estrela vezes P2 G duas linhas mais P1 G linha mais P0 G dx, né? E aqui o intervalo aqui vai ser dado lá no problema de separação de variáveis, tá certo? Lembra, o problema de separação de variáveis vai dar o menos L a L, justamente tem que ver com a geometria e a relação da geometria com as variáveis que a gente escolheu para descrever o problema, tá bom? Então a gente vai deixar esse cara aqui em aberto por enquanto. Isso aqui tá claro, pessoal? É a minha transformação linear atuando em G, produto interno com F. E eu quero que isso seja igual ao mesmo produto, o mesmo L atuando em F. Então eu tenho que pegar esses operadores diferenciais e tirar do G e passar para o F. Tá bom? A classe de problemas que a gente está trabalhando são classes de problema onde essas funções aqui são reais. Tá certo? A gente não está trabalhando com equações diferenciais parciais com funções complexas, tá certo? Mas sim com funções reais. Que é o que vai interessar para a gente 99% das situações. E nas outras situações, onde isso aqui, essas funções vão ser complexas, vão ser porque a gente fez uma combinação linear de coisas reais, tá certo? Então, fundamentalmente, é esse tipo de problema que a gente está interessado. Beleza. Então, como é que eu faço agora para passar o meu operador diferencial para o F? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro termo, F estrela, P2, G, duas linhas, faltou o peso aqui, tá, pessoal? W dx, tá? W. Como é que eu posso reescrever esse negócio aqui? Eu posso escrever assim. F estrela, P2, G linha, W, linha, tá certo? E eu tenho que tirar todos os termos extras que eu adicionei ao reescrever dessa forma, certo? Então, aqui fica menos G', F estrela, P2, W, linha. Tá certo? Fazendo regra de Leibniz. Nossa, tá. Achei que ia dar tempo de fazer esse pedacinho da conta, mas não vai não.
Então, pessoal, porque já são... Então tá, eu vou terminar essa conta na próxima aula, tá? E aí eu vou mostrar como que a gente vê esses operadores aqui como autoadjuntos. Mas aí eu só quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. A gente estava vendo coisas com G e J, né? Com T, J, I, tá certo? E parece que a gente foi para um outro mundo aqui, em que aparecem derivadas, né? E aparecem essas funções de X aqui. E aí vocês podem se perguntar, mas cadê esses caras aqui? Cadê essas matrizes? Tá? Você poderia encontrá-las, mas você teria que primeiro escolher uma base arbitrária, digamos uma base de Fourier, descrever essas funções na base de Fourier em termos de coeficientes, né, contáveis, e aí sim você tem uma matriz infinita para diagonalizar, tá certo? Ou para mostrar que ela é autoadjunta e assim por diante. Seria muito mais difícil. Como a gente tem uma representação dos vetores em termos de funções, veja, os vetores nossos são essa sequência de infinitas componentes. Mas elas podem ser pensadas como funções aqui, F, G, contínuas, tá certo? E a gente tem a nossa representação da transformação linear em termos de operadores diferenciais. Então é mais fácil trabalhar na representação de funções de operadores diferenciais do que trabalhar na representação matricial, tá certo? Por isso que parece que a gente está fazendo uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Só que lá a gente está usando a representação de funções de operadores diferenciais e aqui a gente está usando a representação matricial desse mesmo espaço de Hilbert, tá certo? Só para não parecer que a gente está fazendo uma coisa totalmente desconexa. Mas as duas são, dentro desses problemas que a gente está trabalhando, são problemas bem domados, são equivalentes. Certo? É isso, pessoal. Até daqui a pouquinho.